Oi, meu nome é Fernanda, eu sou autista nível 2 de suporte e TDAH e tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho 27 anos e eu tenho perfil no Instagram, @praquetabu, onde eu compartilho conteúdo sobre saúde mental desde 2018 e desde 2022 eu compartilho conteúdo sobre também ao autismo, que foi em 2022 que eu recebi o diagnóstico tardio. Enfim, sobre o diagnóstico da minha filha também, que foi diagnosticado em 2022, 1 ano e meio, e o meu diagnóstico com 25 anos tardio, com 2022. E outro dia eu recebi uma pergunta no Instagram sobre se eu tinha dificuldade com mudança, especificamente com mudança de local, de casa. Tipo, me mudar e tal. E eu pensei em responder ele na hora, mas eu fiquei muito pensativa com essa pergunta. Eu fiquei, caraca, né? Porque a primeira coisa que eu pensei em responder impulsivamente foi: tenho dificuldade, sim, porque eu moro no mesmo lugar desde que eu nasci. Na mesma casa. Só que aí eu parei pra pensar. E eu acabei não respondendo. E essa pergunta ficou, tipo, na minha cabeça há mó tempão. E eu não consigo parar de pensar nisso. Isso me levou para lugares que eu não pensava sobre há bastante tempo. A verdade é que é uma história muito complexa. Porque boa parte da minha vida eu não tive um lugar que eu reconhecesse como a minha casa. Que eu reconhecesse como um lugar seguro, enfim, um lar, né? O que é extremamente estranho, porque eu sempre morei na mesma casa. Então, enfim, é meio doido. Mas eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Quando os meus pais se separaram, quando eu tinha 9, 10 anos por aí, teve essa ruptura, né? E aí antes de eu morar já com meu pai, que eu moro com meu pai desde que eu tinha 10, 11 anos. Direto. Antes de eu morar com meu pai, quando assim que meus pais se separaram, eu fiquei com a minha mãe. E aí eu fiquei com a minha mãe. Por quê? Normal, assim, né, que a gente via no dia a dia era quando os pais se separavam, a pessoa ficar as crianças ficarem com a mãe. Então foi o normal no começo. Só que acontece, a minha mãe trabalhava. Meu pai também trabalha. E aí acabou que a minha mãe foi morar com a gente na casa da minha avó materna. E a minha mãe trabalhava o dia todo e eu ficava com a minha avó. Só que aí a minha mãe foi meio que sumindo, assim, sabe? Ela foi viver a vida dela e a gente ficava lá na casa da minha avó boa parte do tempo. Sem a minha mãe. E a minha avó materna, ela morava com meus 2 tios adultos, irmãos da minha mãe. E eles são dependentes químicos, né? E na época, não sei hoje que eu não tenho muito contato, mas na época eles usavam droga ativamente. Inclusive dentro de casa, inclusive roubavam as coisas dentro de casa para poder usar droga na rua. E era bem caótico, assim, sabe? Eu morava, tipo, numa kitnet, era um quarto, sala, cozinha e banheiro. Um apartamento bem pequenininho. E morava eu, meu irmão, minha avó, o meu tio mais novo, que era adolescente na época, ele não usava droga. E os meus 2 tios mais velhos, que eram adultos e usavam muita droga. E gritava, quebrava as coisas. E era bem ruim. E o que aconteceu é que passei 6 meses morando com a minha avó direto. Eu chorava de noite pensando, nossa, quando meu pai vai chegar pra me buscar? Eu queria muito que ele me buscasse. Aí, eu lembro que eu tinha uma fotinho do meu pai, que eu escondia debaixo da gaveta do guarda-roupa. E aí, quando eu tava muito triste, eu ficava pegando a foto, fazendo carinho na foto, falando, ai, pai, vem me buscar. Eu chorava muito, né? Era horrível. Mas eventualmente, meu pai realmente me buscou. E a gente veio morar com ele, eu, meu irmão e meu pai. E aí, a partir daí, a gente foi morar com meu pai. E aí, só que começou meio que nessa época, quando eu morei com a minha avó e tal, começou essa minha falta de identidade, tipo, falta de saber qual é a minha casa, onde eu realmente moro. E isso piorou muito na adolescência, né? Porque eu tinha 10, 11 anos, na pré-adolescência. Só que na adolescência eu comecei a ser
frequentemente internada em hospitais clínicos e psiquiátricos. Então, eu tinha muita dificuldade de entender a minha casa como a minha casa, entender a minha casa como o meu lar, porque eu era constantemente internada em hospital clínico, hospital psiquiátrico, eu ficava muito tempo internada direto, né? E o que passou a acontecer? Quando eu tava meses internada direto, assim, foram vários meses internada direto e tal. Aí, às vezes, eu recebi uma licença, que eles chamam de passar o dia em casa, né? Uma licença pra você, tipo, pra passar o dia em casa e tal, ou então passar algumas horas em casa. Tipo, um meio de ressocializar a pessoa. E aí eu chegava aqui na minha casa e às vezes eu ia dormir, eu abri a porta do meu quarto e aquilo ali parecia nada familiar, sabe? Parecia que eu tava indo dormir na casa de outra pessoa, num hotel, parecia que não era minha casa. O quarto tava sempre todo arrumadinho, meu pai deixava todo arrumadinho, todo bonitinho pra quando eu viesse pra casa. Mas assim, não dava a sensação de que era ali o meu quarto, ou ali a minha casa, sabe? Parecia só um lugar que eu tava dormindo. E ainda pelo fato eu ter sempre uma acompanhante comigo, uma pessoa uma profissional da enfermagem, uma acompanhante terapêutica que dormia no quarto comigo, né? Nunca pareceu ser meu quarto ali, sabe? E até porque um dia, 2 dias depois, algumas horas depois, eu ia voltar pro hospital. Então, eu tive muita dificuldade com isso na adolescência toda, de me sentir em algum lugar, num lar. E quando me fizeram essa pergunta no Instagram, falaram assim, mas você tem dificuldade com mudança? A princípio eu pensei que sim, porque eu nunca me mudei. Só que não, eu sempre me mudei, eu nunca tive um lugar fixo. Eu sempre morei em hospitais, em CTI, em quarto de hospital, em institutos de psiquiatria. Então, de fato, pra mim, eu acho que desde os 23 anos que eu não sou internada. 22, 23 anos. 22. Que eu não sou internada. Só que eu acho que pra mim o difícil foi me acostumar a morar num lugar só. Tipo, conseguir ter essa noção de que a minha casa é a minha casa, não um lugar de passagem. E sei lá. Foi muito estranho pensar nisso, sabe? Enfim. Então a resposta da pergunta seria basicamente: se eu tenho dificuldade em me mudar de local, eu acho que a minha dificuldade é não me mudar de local. Porque a minha estabilidade, a minha previsibilidade é eu estar sempre me mudando, eu estar sempre de passagem. Engraçado que na época eu fiquei mais tempo internada, fiquei mais de um ano internada direto. Eu vinha passar um dia em casa, algumas horas em casa. Quando eu voltava pro hospital era tipo lar doce lar. Eu me acostumava. E um quarto de hospital totalmente impessoal, não tem nada seu ali. Não tem nada que te remeta a casa a uma coisa que é seu. Aquele quarto é de qualquer pessoa que veio antes, de qualquer pessoa que veio depois. Você pode sair a qualquer momento. Carregar suas coisas num saco plástico. Sei lá. Eu vivi tanto tempo nessa vibe de nômade. Eu nem sei. E engraçado que agora... Engraçado, né? Bizarro. Que eu tô já há 4 anos sem ser internada. Vai fazer 5 anos que eu tô sem ser internada. E eu nem consigo acreditar que eu passei, tipo, quase 5 anos direto na minha casa. Acho que a única vez que isso aconteceu foi antes dos 10 anos, antes dos 9 anos. Só que eu não lembro muito bem como foi. Enfim, é isso. Eu achei que eu fosse chorar falando isso, mas até que não chorei, que bom. Esse vídeo ficou enorme, desculpa. E curtam, comentem, compartilhem, me sigam no Instagram, me sigam no YouTube. É isso, gente. Tchau.